É com muita alegria que eu estou aqui novamente para participar dessa aula, né, para estar lecionando para vocês. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. É muito edificante. Para mim é uma alegria sem tamanho, de tanto que eu amo a escola dominical. Eu amo a escola dominical, eu acredito e penso que todas as pessoas tinham que estar aqui nesse momento. Mas, em nome do Senhor Jesus, a gente vai continuar orando para que um dia isso aconteça. Amém? Então, hoje, nós vamos aqui na lição, nós estamos na lição número 6. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito da membresia da igreja. Nós estamos falando sobre o livro Edificarei a Minha Igreja. Então, nós estamos na lição 6 e fala sobre a membresia. Nós vamos estar lendo ali em Romanos 12, do 1 ao 5, para iniciarmos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis em vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esse versículo 5, ele será o nosso texto, né, versículo-chave. Sobre ele que nós vamos aprender um pouco mais a respeito da vontade de Deus. Aqui fala no nosso texto devocional em Efésios 5, 29, do 29 ao 30. Alguém pode abrir e ler, por favor? Portanto, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Isso. Então, aqui nós vamos iniciar. A Bíblia, ela refere-se à igreja de maneira bem variada, mas primeiro e principalmente... Lição 6. Mas primeiro e principalmente, ela é o corpo de Cristo. A igreja, nessa definição, é o organismo espiritual composto de partes mutuamente interdependentes, as quais são seus membros. A nossa união com Cristo faz com que sejamos membros do seu corpo e membros uns dos outros, que é o que está falando ali em Romanos 12, 5. Certo? Assim também vós, enquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. É interessante que no Novo Testamento há mais imperativos que se referem ao nosso relacionamento um com os outros do que aos nossos deveres no mundo ou até no nosso relacionamento com Deus. Isso implica que o meu relacionamento com o Senhor é medido por meus relacionamentos com os outros cristãos, mais do que qualquer outro fator. Então, aqui já dá uma dica para nós que nós espelhamos o amor de Cristo. Nós enquanto membros, temos a missão de nos ajudarmos mutuamente. Nós temos que cuidar um dos outros. O principal aqui, só nesse parágrafo, já diz que o amor é o mais importante para Deus. Não tem como a gente falar que ama a Deus se nós não nos amarmos. E quando eu falo amarmos, é um cuidar do outro mesmo.
mesmo. Nós temos essa função de um cuidar do outro. Portanto, devemos levar a sério o fato de que somos membros uns dos outros. Mas sabemos o que isso significa? Nós entendemos que nós somos membros uns dos outros? O rol de membros das nossas igrejas parece mais uma formalidade do que a realidade desejada por Deus. Olha só o que está falando aqui no nosso livro. Está falando que é como se nós só tivéssemos, como se nós chegássemos no local e orássemos, buscássemos e fosse embora e não estamos cuidando um do outro. Aqui está falando, mas não está falando da nossa igreja local, está generalizando. Outra palavra para descrever a igreja é koinonia, que indica a natureza coletiva ou comunitária absolutamente essencial ao seu verdadeiro ser. A igreja não existe, não pode desenvolver sem vida de comunidade. Não tem como nós falarmos que nós somos uma igreja de Cristo se nós não cuidarmos uns dos outros e não nos preocuparmos de verdade. A expressão natural da vida de Cristo no salvo leva a se reunir. Ali em Atos 2, 44 e 46. Vamos ler? E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. Então, aqui está falando o quanto que é necessário nós estarmos em união. A igreja, os membros em união. Assim como nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, nós temos as nossas funções. Né? Mais à frente aqui vai falar a respeito disso. Nós temos as nossas funções que o próprio Deus dá. O próprio Espírito Santo nos dá. E cada um com a sua função serve para edificar a igreja, edificar o irmão, cuidar do irmão. E quando a igreja está reunida, quer como pequeno grupo numa casa, né? Que está falando ali em Romanos 16, 3, 5. Quer em celebração geral, que no caso está falando em Atos 3, 1. Que melhor se pode expressar a vida do corpo de modo a cumprir as palavras nas Escrituras dizem. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso fala lá em Efésios 4, 15 e 16. Aqui está falando, fazendo uma comparação com o corpo, né, com o corpo humano, vamos dizer assim, que um setor precisa do outro. Está falando que o que Deus dá de sabedoria, de dons para um e não dá para o outro, faz com que aquele outro que não tem necessite. Então, é um corpo bem ajustado. Todos nós temos uma capacidade vinda do céu. Todos nós cristãos, nós temos os nossos dons dados pelo Espírito Santo. Eu gostaria que alguns dos irmãos, e eu sei que todos aqui sabem, me falassem quais são os dons do Espírito Santo. Quais são os dons que o Espírito Santo nos concede. O que Paulo ensinou aqui, que está ensinando aqui. 12:31, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Estão andando procurar, né? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não está proibindo os dons, mas está dizendo, mas eu mostrarei um caminho ainda muito mais excelente. Aí dá a resposta bem aqui no capítulo 13. Ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos,
e não tivesse o amor, você ia como metal, que soa, ou como sine, que tinha. Aí que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o mistério, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Quer dizer, o caminho mais excelente, como você frisou aí, é o amor. É o amor. Está acima de tudo, né? Sim. Acima de todos os dons, que são vários, né? Sim, dentre todos os dons, o amor está, não é verdade? Aqui fala assim, eu vou definir um pouquinho o que é o amor também, dentro do que o irmão falou. O amor a Deus é o maior mandamento de todos, e o segundo semelhante a ele: amai vossos irmãos como a vós mesmos. Então, o amor, ele é ação. O amor não é só falar que ama, né? O amor é ação. Então, dentro de todos os dons, o amor está implícito. Para que vocês acham que existem os dons espirituais? Para quê? Fala assim, ó, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas mesmo é Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então, cada dom que a gente recebe é para ser útil em várias, né, dentro da igreja, em vários ministérios, em todos os ministérios, em toda parte da igreja. Então, o dom que você recebe, ele tem que ser útil para o seu próximo, para você e para o seu próximo. Então, o capítulo 12 aí deixa bem... Está bem claro, né? Bem claro. Está bem claro. Né, da variedade de dons que está dentro da igreja. E cada um usa conforme o Senhor vai dando, mas ele tem que ser útil. Se ele não for útil... Não adianta de nada. Entendeu? Não adianta de nada. Vamos lá, vamos trazer essa... Vamos fazer uma correlação dentro do que está falando aqui com o corpo humano mesmo. Com o corpo humano mesmo. Eu, Lumara, estou viva. Meu coração está aqui. Ele tem que ser o quê? Tem que ser útil. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. E diante disso, diante dele estar batendo, dele estar bombeando, todas as outras coisas aqui dentro de mim, todos os outros membros estão ajustados. E com isso, eu estou viva. Com isso, vocês estão me vendo. Então, assim, Cristo é o cabeça. Nós somos os membros. Nós fazemos parte do seu corpo. Porém, temos que estar bem ajustados com a condição que Ele nos deu. Quais são as condições que Ele nos deu? Ele deu dons. Eu acredito que deu dons para todos nós. O que nós temos que fazer se nós não sabemos os nossos dons? Nós temos que procurar os nossos dons, nós temos que estar juntos, nós temos que estar nos fortificando uns com os outros. Não tem como. Voltando de novo para o corpo humano, não tem como eu ser uma pessoa sadia e ficar aqui trancada. Todos têm que ver, todos irão me ver se eu for uma pessoa forte, sadia. Se a igreja for forte, sadio, um cuidando dos outros, um buscando os dons, uns se aprimorando naquilo que Deus deu, todos lá fora, todas as pessoas irão ver a Cristo. Todos irão ver. Todos, vocês quando abrirem a boca, todos, eu inclusa, quando eu falar do amor de Cristo, todos irão ver aquela igreja, agora falando de igreja. Aquela igreja é um local onde que existe Jesus Cristo. Nós estaremos demonstrando o amor de Cristo, porque Cristo é o quê? Puro amor. Tá bom? Quer falar, irmão? Ainda pensando um pouco sobre o corpo, que é extremamente importante essa figura. Creio que Paulo não podia encontrar uma figura melhor do que essa para
Para expressar. falar da igreja, né? E nós percebemos que, pelo começo da leitura, eles estavam tanto preocupados com os membros, né, com relação à prática da palavra de Deus, porque quando ele começa o capítulo 12, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele está preocupado a maneira como esse corpo está se conduzindo, né? E o corpo não pode se conduzir bem se tiver algum membro doente. Exatamente. O nosso corpo ele é composto de muitos membros e todos os membros devem estar saudáveis, né? E eles não entram, eles não entram em contradição. Eles não entram em contradição. Cada um tem a sua função e tem que exercer bem essa função, né? Esse primeiro tópico da nossa lição aqui é de uma profundidade incrível, é que a gente não tem tempo de explorar item por item, mas é de uma profundidade muito grande esse primeiro tópico aqui, falando do corpo, né? Então, estava pensando, se o corpo ingerir algum alimento de má qualidade ou estragado, ele vai adoecer, né? Vai ter problema, e ele tem que correr para o médico, porque o corpo tem que estar saudável, né? Então, trazendo isso para o âmbito espiritual, se nós recebemos um alimento espiritual contaminado, fora daquele alimento que vem de Deus, certamente esse corpo será contaminado, vai adoecer e não vai ter a função que devia ter, né? E eu achei interessante porque no final desse texto, porque, como eu estou dizendo, é muito profundo, a gente tinha que explorar no bom sentido, item por item, porque cada item traz um ensinamento, né? E por último aqui ele diz, se isso implica, ele está falando sobre o relacionamento, quer dizer, o relacionamento do nosso corpo é tão importante que ele faz algumas colocações aqui, que os imperativos são maiores até do que o nosso compromisso com Sim. o mundo ou com o nosso relacionamento com Deus. Há mais implicações nesse relacionamento do corpo, né? Porque o corpo, que é a igreja, tem que estar saudável para funcionar bem, né? E ele diz assim, isso implica que o meu relacionamento com o Senhor é medido por meus relacionamentos com os outros cristãos. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus é medido pelo relacionamento com os meus irmãos. E se eu não me relaciono bem muito com sério meus irmãos, isso. eu não posso me relacionar bem com Deus, né? Então, é muito profundo isso aqui. A gente encontra aqui ensinamento profundo realmente, né? E útil para o nosso dia a dia. Então, quer dizer, quanto tempo a gente perde com picuinha, com coisa aqui, porque fulano falou isso, Beltrano falou não sei o quê, e às vezes você perde um tempo tremendo com coisa que não tem o menor sentido, quando esse corpo tem que estar saudável para realizar a obra para a qual ele existe na terra, né? Todos nós temos uma missão na terra, a irmã falou de dom, cada um tem o seu dom, e esse dom deve se exercer com fidelidade. Se todos fizessem isso, certamente nós teríamos outro cristianismo na terra, que não o que temos, que se perde tempo, né, explorando coisas que não têm sentido nenhum na vida, é muito grande. Né? Verdade, irmão. É só isso. Às vezes a gente vive muito mecanicamente e acaba se perdendo. Segunda parte do texto aqui, que fala bem no finalzinho: qualquer crente, pois, que deixa de experimentar a vida íntima da comunhão com os irmãos, deixa de experimentar a igreja como corpo de Cristo. Então, pensando nisso, eu acabo entrando dentro da parte do pensamento que eu estou há 20 anos aqui, mais de 20 anos, eu acho,
E tem irmãos, claro que tem irmãos que chegaram há pouco tempo, irmãos que chegaram no meio do caminho, e a gente, por mais que eu converse com grande parte da igreja, eu não converso com todos, não sei nem o nome de todos, né? Eu sei que são muitos membros e tal, mas eu estava indo embora uns cultos atrás, e a irmã Leda, junto com a Lu, estavam indo embora, e elas foram embora e pegaram a lotação daqui debaixo da frente da escola até a casa delas ali. É uma levada de subida. E eu passei de carro e falei, poxa, irmã, você podia ter ido comigo, né? Nem sabia que alguém não tinha levado. Então, quando a gente... às vezes eu parei para pensar aqui, será que a gente está deixando de obedecer uma das vontades de Deus, que é estar em comunhão plena mesmo com os irmãos? Então, aí entra na minha mente, a gente tem que se esforçar nas coisas pequenas primeiro, né, no falar com o irmão, no saber o problema dele. Eu sei que a gente tem algumas pessoas que não têm tanta comunhão, não têm tanta intimidade com outras, mas não quer dizer que a gente não possa ter, né? Tem os irmãos que são mais fechados e é de pessoa para pessoa, mas se o irmão vem para você e fala de um problema, ajude, nem que seja em oração, né? Vive em comunhão, porque é o que Cristo quer para a gente, né? Então vamos começar do início, né? Das coisas pequenas, e a partir daí a gente vai crescendo como cristão. Eu acredito nisso. Mas é exatamente isso que nós estamos estudando, porque a necessidade existe. A necessidade existe. Todos nós somos carentes de cuidado. Todos. Aqui agora nós vamos para o tópico 1, falando sobre o propósito da membresia. O propósito da membresia é que os cristãos animem e ajudem uns aos outros a expressar a vida de Cristo, e que desta maneira demonstrem o amor e a unidade que devem caracterizar o povo de Deus. Ou seja, temos que ter essa característica, essa marca. Todos têm que olhar um para os outros e saber e entender que nós nos amamos, que nós nos cuidamos. Paulo, escrevendo ao 1 Coríntios 12, né, registra que cada membro do corpo é necessário aos outros, portanto, a igreja inteira. Deus queria que todas as necessidades do seu povo fossem supridas. Daí, ele, por meio do Espírito Santo, distribuiu a seus filhos capacidades e habilidades especiais. As necessidades de cada um são mais bem atendidas no ambiente onde a comunhão esteja bem desenvolvida. Então, não é assim, eu não tenho o dom para mim mesmo. Eu tenho um dom para colocar na comunidade, para colocar aqui entre os membros. Eu estou enfatizando bastante isso, porque essa é a nossa responsabilidade enquanto membros. Deus nos capacitou para estarmos juntos. Ele nos uniu para estarmos juntos. Eu já falei aqui, e vou falar novamente aqui. Teve um tempo que eu não estava aqui, mas eu estava aqui, porque tinha pessoas lá atrás cuidando de mim, daqui mesmo, cuidando de mim, exercendo aquilo que a capacidade, o dom que Deus deu para essa pessoa. E essa pessoa estava lá, onde eu estava, cuidando de mim. E o que fez essa atitude? Qual foi o resultado dessa atitude? Eu estar aqui, eu estar junto. Entenderam? Então, isso faz parte. Eu tenho a capacidade, ou o irmão tem a capacidade, o dom de evangelizar. Ou vai evangelizar lá fora, mas vai evangelizar aqui dentro também.
sua parte. E nós temos dentro da igreja, falando de igreja, nós temos os ministérios que são para isso, né? Mas mesmo assim, esses ministérios têm que estar todos alinhados, um com o outro. Os que estão aqui dentro já entendem que tem responsabilidades um com o outro. E não é porque você quer ser responsável por aquele. É porque Deus te deu o dom para você agir em prol do seu irmão. Do seu irmão, não foi para você usar para o seu bel prazer do jeito que você quer. Para você, nós estamos cientes que nós temos que cuidar um dos outros. Nem que só nós aqui. Nós que já sabemos dessa verdade. Nós temos que ter essa consciência. Estamos conscientizados que nós só vamos mostrar para o mundo Jesus a partir do momento em que olharem para nós e verem o próprio amor entre nós. Vamos lá, quando o irmão disse que vocês dois são um só, eu vejo amor. Entendeu? Eu vejo amor. Se o senhor sair dali e contar todas as histórias que vocês dois já passaram, a gente vê amor. Tem exemplos por aí, todos verão o amor. E é exatamente isso que Deus quer que aconteça, não com duas pessoas dentro da igreja, mas com todas as pessoas dentro da igreja. Porque nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de membros. E é exatamente isso. O exemplo que o JP deu é um. Entendeu? Nas mínimas coisas estar ali junto. Tem um ministério, nós temos vários ministérios e acredito que tudo isso já aconteça. Mas nós estamos aqui na escola dominical para aprender que isso é importante para Deus. Às vezes a gente não quer nos colocar à disposição, não quer se expor, mas a outra pessoa vendo a gente, estando ali um convívio, entende que a gente está precisando. A gente sempre fala dessas coisas e assim, quando a gente vai olhando assim na prática, a gente vê como que é importante ter esse olhar. As pessoas, elas não são iguais. Sim, né? As sim. pessoas são diferentes. E às vezes uma coisa que nós discordamos, o outro concorda. Né? E aí é onde entra ele acabou de falar que o irmão Jonal não concorda tudo do irmão Gerson, o irmão Gerson concorda tudo, cada um tem a sua personalidade, não é que eles vão tudo a gente concorda, não, mas há o respeito, Sim, ao olhar, são irmãos em Cristo Jesus, né? Então a gente não precisa concordar com tudo para amar, para respeitar Exatamente. e para estar junto. Né? Então, a gente tem visto isso amadurecendo muito na nossa igreja. A gente vê que nas nossas próprias assembleias, as pessoas dando opiniões divergentes e um respeitando a opinião do outro. Isso é muito bom. Né? Acho que a igreja é assim que ela cresce. Porque, assim, por exemplo, eu estou lá pregando. Aí está lá o Fabiano fazendo lá o trabalho dele. Né? De repente, deu uma falha no microfone. Eu vou xingar o Fabiano porque falhou o microfone? Não é? Sim. Não é? Esse cuidado a gente tem que ter, né? Ele está lá fazendo, pode acontecer, né? Então, mas isso não é razão para você ir lá e discutir, você ir lá e brigar. Então são essas coisas que às vezes na igreja a gente tem que estar atento, né? Às vezes está lá o ministério de louvor cantando, sem que do nada uma pessoa até canta bem, mas deu uma desafinada. Pô, todo mundo pode desafinar. Os profissionais desafinam uma vez ou outra. Né? Ninguém. Imagine os que não são profissionais. Né? Vai desafinar mais vezes. Não é? E aí, isso é motivo para a gente chegar e expulsar o outro do grupo, por exemplo? Não é? Então são pequenas coisas que a gente precisa estar muito atentos. Né? Então a igreja é formada de pessoas que estão servindo a Jesus. E esse olhar compassivo e misericordioso tem que fazer presente. Então nem tudo será perfeito, vocês falaram aí, nem tudo será perfeito, mas as pessoas estarão fazendo a obra de Deus. Então cabe ao outro ter esse respeito, ter esse olhar e falar assim, não, ela está dando o melhor dela. Está dando o melhor dela, ela está fazendo o melhor. O pastor, nem toda vez que ele prega, né, ele consegue articular tão bem assim as ideias em todos os sermões. Nenhum pastor consegue fazer isso, nem esses que estão na mídia. Porque o que você vê na mídia é uma pregação, você não vê lá o resto da semana.
Né? Você acha que todas não é? Tem umas que são mais simples, né? Porque faz parte do humano, né? O humano não consegue fazer tudo com perfeição. Então isso acontece no louvor, isso acontece na pregação, isso acontece no que se faz na obra de Deus, nos trabalhos que são feitos. Às vezes o trabalho o grupo fez, puxa, deu uma pequena falha aqui, mas não é motivo para você ir lá e condenar o outro, porque o outro era o responsável pelaquela parte, sabe? Ó, eu fiz a minha parte, tá bem feito. O irmão Gerson fez lá, irmão Gerson, pô, sua parte não ficou boa. Né? Não é assim que funciona, né? Ele fez o melhor dele com o momento lá. Eu aprendi isso com o Cortella. Acho que tem coisa que a gente tem que aprender, né? O Cortella, ele fala assim: você faz o melhor, né, dentro da condição que você tem, para que quando você tiver uma condição melhor, você melhore mais ainda. Né? Então a gente sempre faz o melhor dentro da nossa própria realidade. Qual é o melhor dentro da realidade do Jardim Imagem? É essa. Né? Esse é o melhor hoje dentro da nossa realidade, das nossas condições. Né? Então isso tudo tem que ser olhado. Né? O que a gente pode? A gente pode até aqui. Então a gente vai fazer o melhor até aqui. Né? Não adianta querer pedir mais que a gente não tem condições de fazer. A mesma coisa com as pessoas. É a mesma coisa. Qual o melhor que a pessoa pode dar? Olha, às vezes a pessoa está começando na igreja. Sim. E já está exercendo, né? A igreja já deu uma oportunidade para ela. Você não vai esperar para ela que ela seja uma teóloga. Não. Né? Então você olha a condição que ela já tem hoje. Ela está fazendo o melhor dentro daquela condição. E aí tem esse olhar de amor, de carinho, de esperar. E isso é importante na igreja. Porque senão a gente só faz um criticando o outro, um falando mal do outro, e não vai dar certo. Exatamente. Vamos falar aqui sobre mutualidade? Podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com o mandamento do Novo Testamento a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e unidade. Essa atitude produz uma igreja sadia, cheia de vigor, que naturalmente transbordará num notável impacto sobre o mundo. O resultado é que essa igreja local atinja o alvo principal, glorificar a Deus. Aqui quando fala assim, essa atitude produz uma igreja sadia, cheia de vigor, que naturalmente transbordará num notável impacto sobre o mundo. Quando fala mundo, aqui está falando assim da responsabilidade que nós temos, né, em demonstrar o amor, demonstrar Jesus para as pessoas que também não conhecem. Isso. O resultado é que essa igreja local atinge o alvo principal. As pessoas vendo Jesus em nós, vendo Jesus, por quê? Como que elas vão conseguir ver? Através de um corpo bem ajustado, através de tudo correndo conforme aquilo que Deus quer que ocorre. Aí Cristo será glorificado. E essas condições nos são proporcionadas pelo próprio Deus, né? A irmã falou aí em algum momento que o dom não é nosso. Realmente não é. O dom é do Espírito. Ele dá o seu dom para cada um de nós para o que é útil, como alguém ali atrás. Exatamente. Os dons são distribuídos para ser usados para o que é útil, né? Então, pensando na nossa realidade, eu estava pensando, o dom é como se fosse uma ferramenta. Exatamente. Você é advogado, sua ferramenta é uma caneta, um computador, né? O irmão Dionel é pedreiro, a ferramenta dele era uma colher de pedreiro, um prumo. O irmão aqui tem outro tipo de atividade e ele tem a ferramenta própria para isso, né? Então, Deus distribuiu os dons dessa maneira, né? E cada um tem que saber e receber o dom do Senhor para isso, para exercer fielmente. Quando isso acontece, então nós vamos ter um resultado positivo, que é o crescimento da igreja em todos os aspectos e, sobretudo, esse do final, que é glorificar o nome do nosso Deus, né? Mostrar que temos um Deus que cuida de nós em todos os detalhes e que nos dá condições para fazer aquilo que Ele quer aqui nesse mundo. O mundo tem que olhar para nós e saber que o que fazemos não é por nós, mas que tem alguém que nos conduz e que nos proporciona
a fazer essas coisas, né? E para isso, como disse o pastor, com todas as, como é que eu diria, com todas as dificuldades que são comuns ao ser humano, cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento, e cada um dentro da sua condição vai fazer a sua parte, né? E a soma de tudo isso é o crescimento da obra e a glorificação do nome do Senhor. Amém. E para que isso aconteça, é necessário que haja esse propósito da membresia, né? Quer dizer, cada membro do corpo, aquilo que eu estava dizendo, cada membro do nosso corpo tem a sua função, e se um adoecer, ele vai prejudicar o corpo inteiro. Isso. Tá? Então tem que cuidar dele para que o corpo tenha condições de funcionar normalmente. Não é diferente na igreja. Devia receber um dom do Senhor. Ele, em vez de usar esse dom para glorificar o Senhor, ele vai usar para glorificar a si mesmo, né? E Deus disse que não divide a sua glória com ninguém. Deus é o Senhor. Ele nos deu o dom para usar para a glória do seu nome e não para o nosso, né? Jesus chegou a dizer isso, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ninguém tem que buscar glória para si, porque se estiver fazendo isso, está usando indevidamente o dom que lhe foi dado. Concedido. Então, todos conhecendo o seu dom e todos procurando usá-lo de maneira fiel e correta diante de Deus, certamente será uma bênção para toda a igreja. Amém. Pode falar. A paz. A paz. Essa comunhão e coinomia, né? Aí vai entrar na mutualidade. A mutualidade, acho que uma das características, não dá para a pessoa ser mútua sozinha, Não. né? Por quê? Porque eu estava vendo um exemplo ali da alga. Enquanto um faz uma parte da alga faz uma coisa, a outra vai fazendo outro, que vai encontrando, que vai dando essa mutualidade, né? Então, a mutualidade é um benefício que todos estão trabalhando em comum. E não dá para você... É como uma empresa. Se o vendedor não sair para vender, não produz. Se não produz, não vai gerar nota, não vai comprar material. Então, todos estão trabalhando mutuamente para o mesmo alvo ali, né? Exatamente. E às vezes nós queremos fazer sozinho uma coisa, mas só que não dá. E Deus já está falando que não dá, que é um corpo que a gente tem que trabalhar todos ligados ali. Exatamente, isso em mesmo. prol de um objetivo que é alcançar as pessoas, Então, a gente vai fazer evangelismo lá na praça agora. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, outro vai dar um folheto, outro vai cantar. Essa mutualidade por algo maior que nós vamos transformar. Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. O exercício dos dons espirituais. Nesta manifestação básica da vida do corpo, os membros mantêm comunhão por meio de mutualidade e exercem os dons que receberam para servir uns aos outros. Ali em 1 Pedro 4:10. Fala isso, né? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos que usar os nossos dons diante da função dele. Uma das maneiras de nos edificarmos é por meio da prática dos dons espirituais. Eles tornam-se vitais e práticos quando são despertados, reconhecidos e utilizados dentro da vida de uma comunidade cristã viva. Então, os dons, eles têm que ser despertados, reconhecidos e utilizados.